Exercício número 4. Ora bom, neste exercício, uma vez mais, temos uma função definida em R2, através de ramos, e no caso da linha A, volta-nos a perguntar a derivada direcional na origem, no ponto de coordenadas 0, 0, segundo um vetor não nulo, com as componentes V1 e V2. Pronto, vamos usar a definição, portanto já sabemos, é o limite, quando o lambda tende para 0, de f no ponto de coordenadas lambda V1, lambda V2, menos f no ponto de coordenadas 0, 0 sobre lambda, ou seja, temos o limite, quando o lambda tende para 0, de temos aqui lambda V1 vezes lambda V2 entre parênteses ao quadrado sobre lambda V1 tudo ao quadrado mais lambda V2 também ao quadrado menos o valor da função na origem, que é 0, sobre lambda, e isto fica vamos simplificar este lambda com este lambda já, e fica aqui é um lambda ao quadrado, né? Aqui é lambda ao quadrado, e em baixo lambda ao quadrado mais lambda ao quadrado, também simplificamos de maneira que fica o limite de uma constante, né? Tendo para 0, em cima fica V1 vezes V2 ao quadrado, né? V1 vezes V2 ao quadrado, e em baixo fica V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E o limite desta constante há de ser a própria constante, não é? Mais V2 ao quadrado. Portanto, isto é o valor da derivada direcional na origem segundo o vetor com componentes V1 e V2. A linha B. Na linha B temos que verificar que a derivada direcional na origem, quando o V1 e o V2 são ambos iguais a 1, né? Que é só pegar aqui, vamos calcular já isso, portanto, o f' no ponto 0, 0, segundo o vetor 1, 1, vai ser igual, usamos o resultado da linha A, né? Vai ser igual a 1 vezes 1 ao quadrado sobre 1 mais 1, e obtemos o resultado, que é simplesmente 1 meio. E agora vamos verificar que, se fizermos o produto escalar, o gradiente de f na origem, com o vetor 1, 1, obteremos um resultado diferente. Portanto, se eu fizer o gradiente de f no ponto 0, 0, produto escalar com 1, 1, podemos escrever que este resultado é igual a, talvez aqui valha a pena escrever isto assim, né? Portanto, o vetor gradiente será o df dx no ponto 0, 0, ou seja, será o f' no ponto 0, 0, segundo o vetor 1, 0, né? E o f' no ponto 0, 0, segundo o vetor 0, 1, né? Isto será aquilo que nós também podemos designar por df dx no ponto 0, 0, e isto aqui o df dy, né? No ponto 0, 0, certo? Produto escalar com 1, 1. E agora usamos os resultados da linha A novamente, portanto podemos calcular estes números facilmente. Estes números é só, no caso do f', no caso do df dx no ponto 0, 0, temos simplesmente que substituir aqui o V1, né? O V1 é 1, o V2 é 0, né? O V1 é 1, o V2 é 0, de maneira que fica 0 sobre 1, vírgula, né? O V1 é 1, o V2 é 0, fica 1 vezes 0 sobre 1 mais 0, fica isto. E agora aqui temos
o V1 igual a 0, o V2 igual a 1, portanto temos novamente 0 em numerador e 1 em denominador. Produto escalar com 1, e isto dá o vetor nulo, produto escalar com qualquer vetor bem definido, dá simplesmente o número 0. E de facto, estes dois números são diferentes, não é? Como queríamos demonstrar, não é? Okay? Portanto, está a pergunta, o esboço, pelo menos, respondido. O que pode concluir sobre a derivabilidade de f em 0, 0? Ora bom, nós já usamos por diversas vezes que um resultado que diz basicamente o seguinte: f é derivável em x0, implica que f' no ponto x0 segundo o vetor v pode ser calculado como o produto gradiente do f no ponto x0 com o vetor v, né? Qualquer que seja o v. O vetor v pertencente ao Rn. Portanto, f ser derivável é uma condição suficiente para obter esta igualdade, esta identidade, não é? Se isto não se verifica, foi o que aconteceu, não é? Na linha B verificou-se, não é? Em B verificou-se que f' no ponto 0, 0 segundo o vetor V1, V2, segundo o vetor 1, 1, nós verificamos no ponto 1, é um vetor qualquer, não é? Produto escalar é diferente do gradiente do f no ponto 0, 0, produto escalar com o vetor 1, né? Então, né? De onde se conclui que f não é derivável em 0, 0, né? Portanto, digamos, voltando aqui a referir este resultado, esta implicação é a nossa conhecida. Se isto aqui for falso, ou seja, se existir pelo menos um V, tal que isto é diferente disto, né? Se existir pelo menos um vetor V, tal que esta derivada direcional no ponto x0 é diferente deste produto escalar, então pode-se concluir que f não é derivável em x0, né? No resultado da lógica. E nós aqui de facto verificamos que há pelo menos um vetor, o vetor com componentes 1, 1, que não satisfaz esta igualdade, de maneira que, sendo assim, conclui-se que f não é derivável em x0. Okay?